Acabou ainda agora na Arena Barueri, na cidade de Barueri, em São Paulo, o jogo Palmeiras e Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso, gente? Bom, então no primeiro tempo, o Palmeiras começou avassalador, né? Domínio total da partida e lá houve uma oportunidade com que jogador mesmo, gente? E aí com o Gustavo Gomes, né? O zagueiro Gustavo Gomes, ele chutou, o goleiro Donelli defendeu, né? Defendeu bem. Mas logo aos 14 minutos, o Piquerez, né, num chute de fora da área, mas já perto da entrada da área, ele chutou com muita categoria, né? E fez 1-0 para o Palmeiras. E logo depois, aos 19 do primeiro tempo, o Emiliano Martinez, né, que estava estreando, também fez um golaço, né? O Felipe Anderson pela direita da área acertou a trave, né? Aí ficou um bate-rebate, a bola saiu para fora da área e o Emiliano Martinez, ele rolou a bola para frente para se ajeitar melhor e meteu o que a gente chama no futebol de pombo sem asa, né? Ali bem rente à trave, sem chance nenhuma para o goleiro Hugo pegar, né? Então o Palmeiras fez 2-0. Para resumir, na primeira metade do primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor. Na segunda metade, houve um equilíbrio. O Corinthians retomou as ações e aí o jogo ficou equilibrado. Mas não necessariamente que o Corinthians estivesse melhor. O jogo estava parelho aí na segunda parte do primeiro tempo, né? E assim terminou o primeiro tempo. Bom, veio o segundo tempo, o Corinthians voltou melhor, mas apesar de voltar melhor, não criou uma chance de gol. E pelo contrário, quem teve chance de gol foi o Palmeiras, uma cabeçada do Facundo Torres no travessão, né? Logo no início do segundo tempo. E então, até metade do segundo tempo, quem teve melhor foi o Corinthians. Foi uma inversão em relação ao primeiro tempo, né? Mas na segunda metade, o Palmeiras cada vez mais perigoso nos contra-ataques, né? Teve um gol muito mal anulado, né? Um gol do Vitor Roque, seria o 3-0 para o Palmeiras, né? E foi muito mal anulado porque o Gustavo Gomes estava em posição avançada, estava, mas ele não participou da jogada de forma alguma. Então, erro aí do juiz de anular o gol, né? E depois teve uma jogada sensacional do Estevam, que ele arrancou ali pela esquerda. Como joga o Estevam, né? Como joga o Estevam? Arrancou ali pela esquerda, foi até a área, ninguém alcançava ele, e aí ele foi bater de cobertura, ele errou, a bola saiu para fora, triscando a trave, né? E teve alguns outros lances de perigo, mas enfim, o final do jogo foi 2-0 para o Palmeiras mesmo, né? O Palmeiras mereceu a vitória e com isso ele devolve a derrota na final do Campeonato Estadual, do Campeonato Paulista para o Corinthians, tá? Bom, gente, o vídeo não acabou ainda. Eu vou fazer aqui meu comercialzinho e a gente já volta. Por gentileza, gente, like aqui no vídeo, mas like agora. Não deixe para o final o like, porque senão no final você acaba esquecendo, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e comente, né? No final eu vou falar sobre a descrição de 4 produtos inscritos que eu tenho, que está na descrição desse vídeo. Bom, mas voltando aqui, gente. O Palmeiras, mesmo tendo vencido hoje, a minha impressão é que a saída do Abel Ferreira seria boa tanto para o Abel Ferreira como para o Palmeiras, né? Porque já é uma relação de quase 6 anos, é isso, né? E isso acaba desgastando, né? E para o próprio treinador é bom ele mudar de áreas, ter outras experiências, é bom para a carreira profissional dele, né? E para o clube também viver uma experiência com outro treinador. É claro, gente, que eu não estou dizendo que o Abel Ferreira tem que ser o técnico da seleção brasileira, não, tá? Me entendam bem, eu acho que o Abel Ferreira é um senhor treinador de futebol, Mas a escola que ele segue não é a brasileira, né? Ele gosta muito de jogar fechado para sair nos contra-ataques, né? Não é que ele seja medroso, acovardado, isso é estratégia de jogo, né? Mas os contra-ataques do Palmeiras costumam ser fatais muitas vezes, né? Então, isso não é o DNA do futebol brasileiro. O DNA do futebol brasileiro é o
o atacar primeiro, né, para pensar em defender depois, né? O Abel Ferreira vai na contramão, ele diz, né, jogadores atacantes ganham jogos, jogadores defensores ganham títulos. Então, ele prioriza a defesa, ele estrutura a partir da defesa. Acho que em alguns contextos é útil, inclusive lá no meu Vasco da Gama, que precisa exatamente disso. Nesse momento precisa exatamente disso. Mas para a seleção brasileira, eu acho que tem que ser alguém com DNA brasileiro, ou seja, que jogue com futebol ofensivo. Pode ser, por exemplo, o Jorge Jesus. Para mim, o meu preferido é o Jorge Jesus. Né? Agora, sobre o Corinthians, gente. O Corinthians é, é uma no cravo e outra na ferradura. Né? Hoje jogou muito mal, né? Contra o Vasco jogou muito bem, com o mesmo time, né? Então, isso mostra, eu sendo vascaíno, para mim a tristeza, né, a ruindade do time vascaíno, né? Porque se esse time que foi completamente dominado pelo Palmeiras, apesar de ter um domínio territorial no início do segundo tempo, né, tomou esse vareio de bola, então se o Palmeiras pegasse o Vasco, o que, que o Palmeiras não ia fazer com o Vasco? O Palmeiras ainda vai pegar o Vasco. Cuidado, Vascal, senão vai ser goleado, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço muito aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Sim, a todos, né? E, por gentileza, de novo, like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente, né? E na descrição desse vídeo eu tenho 4 produtos para oferecer para vocês, né? Um é uma apostila sobre administração. Eu fui professor universitário durante mais de 20 anos nessa área, né? Outro é uma proposta de sistema eleitoral para o Brasil, sistema eleitoral e partidário. Uma terceira é uma proposta de calendário para o futebol brasileiro. E a quarta é um e-book sobre o Roberto Dinamite, um grande ídolo no futebol. Se você tiver interesse em algum desses assuntos, leia a descrição do vídeo. E entre em contato comigo pelo que está indicado lá. Eu fico te aguardando. Muito obrigado mais uma vez.